Fala galera, tudo bom com vocês, meus irmãos e minhas irmãs? Nós da Missão São Padre Pio estamos hoje aí com mais um vídeo para vocês. Mas antes da gente começar a falar, a gente pede para que vocês dê like nesse vídeo, que vocês possam compartilhar com os amigos de vocês e que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho para que vocês possam estar recebendo os vídeos da missão em primeira mão. E hoje a gente vai falar do nosso santo baluarte, mas antes disso a gente pede para que vocês possam nos seguir também nas nossas redes sociais, que são Facebook e Instagram. Vamos lá então? Roda a vinheta. Então, gente, a gente vem falar do nosso santo baluarte, ele que conheceu São Padre Pio em vida. Inclusive São Padre Pio falou que ele seria muito conhecido, né, pelo mundo, seria muito conhecido aí pela Igreja Católica, pela questão da devoção dele e pela questão da vida dele. E é ele mesmo, São João Paulo II. São João Paulo II que foi um papa, né, um papa muito santo. Inclusive ele teve um amor, uma devoção filial por Nossa Senhora, um amor imenso por Nossa Senhora. E ele com a sua vida, né, conseguiu aí resgatar muitas almas para Jesus. Então hoje a gente veio falar dele, né? Tem muita coisa para falar dele, mas a gente vai falar aquilo que mais toca, assim, aquilo que mais chama atenção na vida dele e aquilo que ele faz pela missão São Padre Pio também. Então, São João Paulo II, ele nasceu no dia 18 de maio de 1920 e ele nasceu em Wandowice, lá na Polônia. E ele foi batizado com o nome de Karol Wojtyła. E aí, em outubro de 1942, ele entrou para o seminário de Cracóvia, porque lá no país dele estava tendo uma invasão comunista. E aí, em 1º de novembro de 1946, ele recebeu o sacerdócio, recebeu a ordenação sacerdotal. E em 4 de julho de 1958, ele foi nomeado como bispo auxiliar em Cracóvia pelo Papa Pio XII. E no mesmo ano, em 28 de setembro, ele recebeu a ordenação episcopal. Dia 13 de janeiro de 1964, ele foi eleito arcebispo de Cracóvia e em 26 de junho de 1967 ele foi criado cardeal por Paulo VI. E aí, por fim, a data mais importante da vida dele foi 16 de outubro de 1978, quando ele foi eleito o Papa. E aí, a partir daí, ele começou, resgatar muitas almas para Jesus e nos ensinar a ter uma devoção imensa por Nossa Senhora, porque ele foi um verdadeiro escravo de Nossa Senhora, ele foi um verdadeiro filho de Nossa Senhora que amou muito Nossa Senhora, amou muito Jesus. E o que mais chama atenção, assim, que quando ele foi falar do pontificado dele para o mundo, ele se voltou para Nossa Senhora e ele falou: não podemos esquecer da nossa filiação devocional por Nossa Senhora. E aí, ele terminando, ele falou totus tus. Totus tus significa todo teu, Maria. E isso ele tirou do Tratado da Verdadeira Devoção de Nossa Senhora, que é pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Ele fala muito bem desse tratado. E aí, a partir daí, ele tirou essas palavras. E a gente vê a santidade dele assim, o tanto que ele amou Nossa Senhora, porque na situação mais augusta da vida dele, na situação mais elevada da vida dele, ele quis mostrar o tanto que ele era devoto por Nossa Senhora. E aí uma das coisas que chama mais atenção é que a oração predileta de São João Paulo II era a oração do Santo Rosário. E uma das suas frases ele fala, minha oração predileta é o Santo Rosário. Oração maravilhosa pela simplicidade e pela profundidade. Então, assim, foi um santo que foi totalmente devoto por Nossa Senhora, amou totalmente Nossa Senhora. E com a vida dele, com o exemplo dele, ele traz para a missão São Padre Pio para que nós possamos também ser loucos por Nossa Senhora, ser totalmente devotos por Nossa Senhora, ter um amor imenso por Nossa Senhora. E várias coisas assim que a gente poderia falar também da vida dele foi que no país dele, desde quando ele virou sacerdócio até quando ele virou Papa, se tornou Papa, estava a invasão comunista no país. E depois disso ele conseguiu derrubar o comunismo. Como também ele era um papa que amava muito os jovens. E com isso ele tratava os jovens assim de maneira especial. E ele dizia que os jovens, nós jovens, pela ordem natural, nós somos aliados de Jesus. Como também ele sofreu o atentado e mesmo assim ele não parou de amar, e lá na prisão ele foi lá e perdoou o cara, que foi um turco que atirou várias vezes sobre ele. Inclusive uma das balas perfurou o abdômen dele e chegou a tocar na coluna dele, e aí com isso fez com que ele
né, ficasse 164 dias no hospital. E só que ele era um papa assim que vivia com uma felicidade imensa, que gostava muito de esportes, e o seu esporte favorito era esquiar. E aí depois de 2 meses ele desobedeceu aos médicos e foi esquiar. Então assim, era um papa que tinha uma humanidade perfeita, né, que sabia conviver, sabia viver a humanidade, mas também não deixava de ser de Deus, não deixava de ser imagem e semelhança de Deus, e não deixava de amar a Virgem Maria. É um exemplo assim para nós, para a missão São Padre Pio principalmente, né, pela questão da Virgem Maria, daquilo que ela quer fazer, né, das graças que ela derrama para nós. Então São João Paulo II aí, ele é muito conhecido pela Igreja Católica por essas questões assim, por aquilo que ele viu, por aquilo que ele ensinou. E tem muitas coisas assim que a gente poderia falar de São João Paulo II como um ato bem marcante assim para a Igreja, pela história da Igreja, né? Aquilo que ele fez foi que quando São Pio V ele edificou o Santo Rosário, o Santo Rosário tinha os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos. E aí quando São João Paulo II ele rezava o Santo Rosário, ele via que faltava a vida pública de Jesus, porque Jesus nascia e ia direto para a morte, né, no Santo Rosário. Então ele viu que era necessário acrescentar os mistérios luminosos, a vida pública de Jesus, os mistérios da luz. E com isso ele fez. E esse método foi aprovado pela Igreja Católica, e hoje na nossa oração do Santo Rosário ela se constitui em 4 mistérios, né? E são os mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos. Então, sim, foi um Papa que muito marcante para nós, um Papa santo, né, pela história da Igreja, que vem nos ensinar como amar, vem nos ensinar de fato como ser filhos de Nossa Senhora. E São João Paulo II, ele era devoto de Nossa Senhora de Fátima, e ele morreu com 84 anos no dia 2 de abril de 2005. A sua beatificação foi 1º de maio de 2011, pelo Papa Bento XVI. E aí depois a sua canonização foi 3 anos depois, em 2014, e quando ele estava sendo canonizado, tinha mais de 500 mil pessoas na Praça de Pedro, e ele foi canonizado junto com São João 23. Então, assim, foi um santo que marcou a história da Igreja, um santo, né, que foi peregrino do amor. Ele visitou mais de 150 países, mostrando o amor de Nossa Senhora, o amor de Jesus. E depois, assim, no fim da sua vida, ele conseguiu derrubar o comunismo. Então, assim, sempre por amor a Nossa Senhora, sempre por amor a Jesus. Foi um santo maravilhoso. E que a gente possa aprender com isso, né? Que a gente possa ser devoto de São João Paulo II, que com a intercessão de São João Paulo II, a gente possa amar cada vez mais Nossa Senhora, possa nos entregar cada vez mais por Nossa Senhora, possa de fato ser verdadeiros escravos por Nossa Senhora. O Tratado da Verdadeira Devoção, né, ele constitui em 2 livros, que é o Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora e também os exercícios de consagração. E através desse método, né, aprovado pela Santa Igreja, você se torna um escravo de Nossa Senhora. E foi por esse mesmo método que São João Paulo II se tornou um escravo de Nossa Senhora. Então, assim, um santo maravilhoso. E que a gente possa, de fato mesmo, né, nunca esquecer de Nossa Senhora, né, sempre trazê-la para o nosso coração. Que a gente possa, de fato, assim, ser loucos por Nossa Senhora, tá bom? Então, São João Paulo II, rogai por nós. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Antes da gente terminar o vídeo, a gente fala do nosso retiro, né, que vai ter dia 31 de maio, 1 e 2 de junho de 2019. As nossas vagas são limitadas. A gente vai deixar o link da ficha na descrição do vídeo para que vocês possam fazer a ficha do nosso retiro. Então, assim, se a gente deixar para fazer mais para frente, a gente pode perder a vaga. Então, vamos fazer já, para que a gente possa beber dessa graça. Tenho certeza que São Padre Pio, São João Paulo II vai estar lá com a gente, intercedendo por nós, estando junto com a gente lá. Amém? Então é isso, gente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua Mãe Maria Santíssima, salve.